né? Então, vamos lá. O estudo 8, eu ponho no meu computador assim, Romanos 7, Romanos 8, não é o capítulo. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que colocar aqui no 8 de Romanos, não é o capítulo 8, né? Eu tenho que arrumar, porque teoricamente nós sabemos, mas como eu gravo e posto isso, de repente entra alguém desavisado, né? Então eu tenho que consertar tudo isso aí, né? O que acontece aqui? Nós vamos bater um papo hoje no Romanos 14, e tem um texto, hoje eu vou ler bem os textos, porque são bem pontuais, tá? Então, o que acontece? Como você interpreta o texto de Romanos 14, de 1 a 4? Eu vou ler, e assim, eu tenho a resposta, mas se alguém tem, isso eu quero pedir, assim, durante todo o estudo, se você teve uma leitura diferente, você entendeu alguma outra coisa que pode acrescentar, abre o microfone e fala, porque isso aqui é assim, de repente Deus mostra um negócio para mim e mostra outro para você, e de repente a gente se ajunta, saímos com 2 lições, tá? O texto diz o seguinte: a tolerância para os fracos na fé. Teoricamente, o que você pensa que é um fraco na fé? Às vezes é um novato, é um calouro que acabou de chegar para o time, ou às vezes é uma pessoa que não desenvolveu. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Ele fala depois lá sobre o leitinho, né? Vai lá para os Coríntios, ele fala do leitinho, que você precisa de alimento sólido e não sei o quê. Então, os fracos na fé são aqueles que estão, veja bem, são salvos, vão para o céu, estão crescendo, mas estão com uma visão um pouco anterior ou diferente. Muitas vezes nem é que você está maior do que ele, às vezes é só uma visão diferente das coisas, tá? Então, o que é que fala aqui? Aqui nós estamos falando tudo para crente, é tudo para gente, tá? Para nós. Então, do jeito que o tio Paulo está falando comigo, ele está falando comigo, com a Cleide, com a Ana, com a Sayanara, ele está falando pessoalmente com cada uma de nós aqui. Então, vamos lá. Acolhei o que é débil na fé. Gente, débil aqui nós não estamos falando de debilóide, tá? Débil é uma pessoa que é um pouquinho mais fraca, certo? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, é muito fácil você já ter estudado a Bíblia num nível muito maior, mais aprofundado, e de repente ser tentado a bater boca com aquele que está no simples versículo, sabe, Jesus chorou, entendeu? Então, não perca seu tempo debatendo. Debatendo aqui é discutir, entendeu? Não perca seu tempo com isso, porque isso não edifica. Isso é falta de amor, é você mostrar conhecimento para uma pessoa que está começando. Que lucro você tem nisso? E só dizer que você estudou um pouco mais, tá? Então, o Paulo vai falar sobre isso aqui. Um crê que tudo pode comer, mas um só come legumes. Nós vemos muitas pessoas que servem a Deus e que têm nas suas denominações, as suas religiões, não pode comer carne, não pode comer isso, não pode comer tá. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou agredir essa pessoa? Então, esse texto aqui vai ser muito claro sobre isso, tá? Então, fala: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Todos nós somos, né? Estamos servindo a Deus, ok? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Então, vamos lá. Sayonara, você sempre foi evangélica? Só faz assim, não, a Cleide também não foi, a Ana também não, né? Então, eu sempre fui. Então, Sexta-feira Santa, vou explicar. Sexta-feira Santa é tradição no Brasil de comer bacalhau, mas a Igreja Católica só come peixe na sexta-feira. O meu padrasto amava bacalhau. Então, sexta-feira era feriado em casa. Dia minha mãe fazia aquela bacalhoada que a dela disse que era o ó, eu não sei, porque eu achava horrível, eu não como bacalhau. E era dia de convidar o povo. Toda sexta-feira santa na minha casa era. Gente, eu não suporto bacalhau. Eu não gosto de peixe, eu não suporto bacalhau. Eu não gosto nem do cheiro daquilo, fazendo aquilo já me incomoda. Não! Então, o que acontecia? Quando chegava na sexta-feira, quando eu era solteira, eu cansei, eu perguntava assim: quem vem comer em casa? Dependendo da pessoa, eu comia arroz e salada de alface com tomate.
Porque aí come o caldinho, come a batata. Gente, empesteou tudo, botou um bacalhau lá, contamina o negócio. Aí eu tenho um amigo que falava assim: é porque você nunca comeu a minha. Porque o que faz o bacalhada ser boa é o azeite. Eu falei, então o que vai na sua bacalhada? Vai arroz, não, vai a batata, vai azeitona, vai azeite português. Eu falei, vai bacalhau? Vai. Então eu não gosto. Porque eu não gosto do bacalhau, você tá entendendo? Então o que acontece? Não dá, gente, não dá, não dá. Então, mas quando a minha mãe convidava, principalmente quando a minha irmã começou a namorar com um rapaz, que ele não frequentava a mesma igreja que a gente, a mãe dele era muito católica, então eles almoçavam lá na sexta-feira. Eu não podia comer carne na frente deles, concorda? Porque eu tenho na minha concepção de que não é pecado, mas eu não podia. Então vamos dar um Escandalizando. A Ana acha que é pecado, certo? Se ela vê eu comendo a carne, ela vai se escandalizar, eu vou estar agredindo a fé dela. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu estou dando esse exemplo porque nós vamos ver de muitas coisas isso. O adventista de sétimo dia, ele não come carne. E, aliás, de porco nem pensar, né? Eu vou comer na frente dele? Só para dar motivo para ele achar, nossa, vai queimar no fogo do inferno, não sei o quê, não sei o quê. Para quê, gente? Para quê? Paulo vai falar isso lá aos Coríntios, tá? Ele explica bem essa história da alimentação. Mas aqui, o que está falando é o quê? Vamos ser tolerantes com os fracos. E aqui Paulo explica o seguinte: faz diferença entre dia e dia. O adventista, ele guarda o sábado, tá? Você vê que isso não é novidade. Guarda, separar dia, tá? Isso não é novidade. O outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, tá? Quem distingue entre dia e dia é para o Senhor que faz. Então, aquele que acha que ele está servindo a Deus, para servir a Deus, ele tem que separar o sábado e ele tem que só comer, sei lá, arroz com banana, ele acha que ele está fazendo para o Senhor. Ele está certo. Não vou eu falar isso. Agora, se ele vem e me pergunta, por que você faz? Qual é o embasamento bíblico para você fazer? Aí é outros papos. Não, então, ó, eu vou te explicar. Eu tenho essa visão, entenderam? Então, qual é aqui é uma pergunta que não tem uma resposta, porque diz assim, como você interpreta o texto de 1 a 4, tá? Então, o que acontece? Você tem que saber isso, o que você vai... a Bíblia fala, Jesus fala que o que for possível, tenha paz com todos, tá? Ame o próximo, não é batendo boca e discutindo com o próximo que você vai amá-lo e vai trazê-lo para perto de você. Tá? Então, vamos ver que tem diferenças. Eu não sei ainda que diferenças eu posso ter entre vocês, mas suponhamos que nós tenhamos, tá? Diferença, assim, de culto, de adoração. Eu tenho que respeitar você. Então, eu não vou discutir. Agora, se você vier perguntar para mim, por que você faz isso? Porque eu achei na Bíblia isso. E estou aberta para, de repente, você me mostrar na palavra que está errado. Se você me mostrar, então eu sempre dou o exemplo assim. Eu não tenho direito de ir na igreja da Cleide todo mundo pinta o nariz de verde, tá? Não é não, porque eu já fui lá e não é assim. Mais um exemplo, tá? Eu não tenho direito de ir na igreja da Cleide e pintar o meu de amarelo. Porque lá eu sei que todo mundo pinta o nariz de verde. Vai contra a Bíblia pintar o nariz de verde ou de amarelo? Não. Então eu não vou lá causar bagunça na igreja dela. Entendeu? Então, você tem que saber isso. Por isso que você tem que conhecer a palavra, para ver se o hábito da igreja vai bater de frente com a palavra, aí é outra coisa, tá? Eu uso calça comprida. Existem certas igrejas que não permitem que mulher suba no altar, que mulher fale de calça. Então, o que acontece? Sempre que eu vou numa igreja nova, principalmente igreja hispana com meu marido, que eu não conheço, né? Eu sempre vou de saia. Porque aí depois chego lá, aí ele fica assim, lá, até a mulher do pastor, então tomara que caiba. Bom, aí tudo bem, aí eu relaxo, mas a primeira vez eu tenho que ir para ver, eu não posso ser motivo de escândalo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser isso. Isso é amar o outro, tá bom? A pergunta 2 diz o seguinte, no verso de 5 a 7, quem é que preside a maneira de cada um servir a Deus? Então, é o que nós acabamos de ler, tá? Que é para o Senhor que faz. Então, o versículo 7 diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor, e se morremos também para o Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, deixa eu ver se eu já entrei na outra pergunta aqui. Não. Tu, porém,
Porque julgas teu irmão? E por que desprezas? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Então, é o seguinte, resumindo isso aqui, o primeiro tópico do Romanos 14, o que é? Respeitar o outro, tá? E aqui é assim, eu quero só deixar bem claro que não é porque uma pessoa come pipoca e a outra não come, quer dizer que uma está mais evoluída do que a outra, você teve uma visão diferente. Tá? Deus tratou com você diferente. Então, eu vou dizer: eu conheci uma moça que a primeira coisa que Deus fez para ela, quando ela resolveu seguir ao Senhor, Deus tirou a joia dela. E ela me fala: eu não posso usar joia. Sabe por quê? Deus falou para mim que eu não posso usar joia, porque ela fazia dívida para comprar joia, a joia dela era um orgulho dela, era a coisa mais importante da vida dela, era a joia. E ela chegou um dia e doou a joia para a mulherada da igreja, falou: não é pecado usar joia, eu não posso, porque a joia faz mal para mim. Gente, eu achei o máximo um amadurecimento, porque muitas vezes Deus está querendo tirar alguma coisa de você e você não tem maturidade para aceitar. Tá? Tipo, meu pecadinho de estimação. Então, eu vou dizer, é pecado eu usar joia? Não, mas para ela era. Então, existem algumas coisas que é pecado para cada um. Por quê? Extrapola, vai para outro lado, entendeu? Então, você tem que saber a questão de jejum, né, que a gente está falando no começo do ano. A minha mãe dizia assim, para mim, fazer jejum de café da manhã, por exemplo, não resolve. Porque eu não tomo café da manhã mesmo, então não é jejum. Entendeu? Não é jejum? Então, a minha mãe era muito assim. Ela, depois que ela teve aquela fase que eu já contei para vocês, que era o meu pai descobriram que eram viciados em café, e quando eles descobriram isso, minha mãe passava muito bem, com ou sem qualquer coisa, tá? Para ela não fazia diferença. Ela falava assim: jejum para mim, eu tenho que bolar um negócio aqui, porque para mim nada é sacrifício. Então, às vezes, o que é sacrifício para mim não é para Cleide, e Deus vai tratar cada um de maneira pessoal. E eu não tenho direito de julgar ninguém. Vamos ter isso em mente. Julgar porque o outro está cometendo um pecado é a mesma falha do que você julgar porque o outro come, porque o outro não come, porque o outro corta cabelo, o outro não corta. Deixa cada um nessa, tá bom? A pergunta 3 diz o seguinte: quem está certo? E qual é essa atitude, a nossa atitude com esse tipo de adversidade? Então, a resposta que eu pus aqui é o seguinte: se nós estivermos no propósito de agradar a Deus, que Ele vai tratar cada um de qualquer jeito, nós temos que respeitar o outro, tá? Porque, com certeza, tem alguém te engolindo. Aqui eu não pus engolindo, tá? Eu pus respeitando. Mas, na verdade, tem alguém olhando para você e dizendo: eu não faria tal coisa, e ela tá falando, tá? Vamos lá. Versos de 8 a 9, de quem nós somos propriedade. Nós já lemos no texto, nós somos do Senhor, e cada atitude nossa é para o Senhor, tá? Então, não me cabe julgar. Aí, o versículo 12 diz o seguinte: qual é o versículo, a pergunta 5, qual é o versículo que resume todo o texto de Romanos de 14, de 1 a 12? Tá? Esse versículo é o versículo 12, diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, nesse versículo resumiu todos os demais, né? O versículo 12 resumiu tudo isso aí. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Eu não tenho que tacar o dedão na cara de ninguém, tá? E isso aqui, nós não estamos falando para o pessoal do mundão, não. Nós estamos falando para a gente mesmo. Para a igreja, que nós somos a igreja, né? É nós mesmos. Então, se alguém está fazendo alguma coisa, eu vou tacar o dedão lá. Cada um vai dar conta de si mesmo. Eu não vou ser responsável pela Ana nem pela Sayanara, tá? E a Cleide não vai ser responsável por mim. Cada um vai chegar lá na frente e vai ter que dar conta da sua vida, do seu comportamento. E Deus vai cobrar de acordo com aquilo que ele falou com você pessoalmente. Deus vai cobrar de acordo com o que você sabe. Deus vai cobrar de acordo com a intenção do seu coração. Então, quem sou eu para saber o que Deus está tratando dentro de você? Tá bom? Então, do mesmo jeito que eu não quero que ninguém se intrometa no meu relacionamento com Deus, eu não vou fazer isso com o irmão, tá? Vamos lá. Pergunta 6. De acordo com Romanos 14, de 21 a 23, até onde vai a sua liberdade de conduta em relação ao comportamento cristão? Então, pegamos um pouquinho mais o versículo, que aí o versículo de 13
13 em diante, ele vai falar o quê? Tá? Veja bem. Tudo se resume no amor. Tá? Você é livre. Sabe aquele versículo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Voltando àquela história. Às vezes convém para mim e não convém para o outro, tá? Você tem que respeitar o nível de amadurecimento de cada um. E nível aqui eu não estou dizendo que um é mais alto que o outro, não. Por quê? Quer ver? Vamos ver, nós estamos em 4. As 4 se converteram, certo? Deus vai tirar primeiro, um exemplo. Primeiro ele vai tirar o cigarro da Ana, depois ele vai tirar a cobiça da Sayonara, depois ele vai tirar a inveja de mim e vai tirar, sei lá, a ganância da Cleide, ok? Mas por que Deus não trata cada um? Porque ele vai tratar primeiro o que está prejudicando mais cada um. Eu conheço gente que é fumante, que a gente sabe que o cigarro é um vício, e que continua fumando, e Deus está tratando muitas outras coisas antes do cigarro. Tem outras coisas para tratar antes. Quem sou eu para dizer, sabe, que ele não é salvo porque ele ainda está fumando? Tá? Na verdade, eu conheci uma pessoa assim, que na verdade ele era um viciado em droga, tá? E Deus estava tratando com outras coisas primeiro e deixou para tirar o cigarro por último. Quem sou eu para dizer? Então, você tem que respeitar o nível de relacionamento da pessoa com Deus, tá? Então, de novo, vocês estão vendo que é a mesma coisa. O tema é o mesmo, tá? Aí vem no 7, a pergunta 7. Quem e como deve ser o nosso exemplo de comportamento com os demais irmãos, de acordo com Romanos 15? Aí nós vamos ver, tá? De Romanos 15. Então, o que acontece aqui? Sempre colocar o irmão na sua frente, valorizar e ajudá-lo a crescer. Então, aqui é o que Jesus fez conosco. Então, diz o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar as debilidades do fraco e não nos agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Sim, assim como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíam sobre mim. Gente, Cristo não precisava ter descido da sua glória e ter vindo aqui viver na terra como homem, sofreu todas as coisas no nosso lugar. Por que ele fez isso? Ele podia ter vindo, ficado assim, com uma varinha de condão dando as ordens. Ele não precisava ter se feito homem. Por que ele se fez homem? Quem aqui já matou formiga quando era criança? De lá pisar formiga, né? E todo mundo. E um dia o meu pai falou assim: você tá fazendo o quê? Tô matando formiga. Já pensou se vê um gigantão e começa a pisar em vocês? Ah, vou matar as Cátia agora. Entendeu? Eu fiquei bem encanada. Seu Milton Cock era uma figura, né? E então ele me explicou isso. Ele falou: o que acontece? Você não consegue falar com uma formiga, certo? Mas uma formiga consegue conversar com a outra. Foi isso que Deus fez. Jesus, ele não conseguiria se comunicar com a gente do nível igual se ele viesse como Deus falando conosco. Isso aconteceu no Velho Testamento, às vezes não deu certo. E o que acontece? Ele se fez como homem para a linguagem ser igual. Então, se você quiser falar com uma formiga, você vai ter que ser igual a uma formiga. Tá? Então, aqui, o que Paulo está falando é isso. Você vai conversar com alguém que está crescendo na fé, vá que nem ele, não se vanglorie de tudo que você já passou. De repente, ele está expert numa área que você ainda é bebê e ele já é PhD, tá? Então, a pergunta aqui é o seguinte: o capítulo 15, ele vai falar que você tem que tratar o irmão do mesmo jeito que Jesus tratou você. Você merecia? Vamos lá. Ah, mas eu nunca usei droga, eu nunca me prostituí, eu nunca vendi órgão de criancinha. Ok, então por isso a Bíblia diz que não existe pecadinho e pecadão. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Já, então ferrou, filho. Então você é igual. Tá? E não existe pecadinho e pecadão. O único pecado que é separado, nós vamos falar ainda, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? O resto é tudo no mesmo nível. Nós estudamos já que não existe nenhum homem que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todo mundo lembra disso? Então, quando você mentiu, quando você enganou, quando você subtraiu alguma coisa de alguma pessoa e não necessariamente é roubar a carteira, tá? Às vezes você roubou o lugar dele no trabalho, às vezes você roubou a autoestima dele, às vezes você matou a autoestima de uma pessoa. Tudo isso é pecado. Então, ninguém é melhor do que ninguém.
tá? A diferença é que tem os que são mais hipócritas, põem a roupinha de santo e continuam fazendo as coisas piores. E o outro vai lá usar droga, entendeu? Bom, ou é muito pior os pecados escondidos, porque os escondidos, como eles são escondidos, você acha que você pode disfarçar ele na boa, só que tem alguém que tá vendo, tá? Nossa, coisa feia, pesado hoje, né? Vamos mudar, vai. Já vou pensar numa piada para fazer. Então, o que acontece aqui na pergunta 7? Quem que tem que ser o nosso exemplo? É Cristo. Como Cristo agiu? Lembra, em seus passos, o que faria Jesus? Ok, tá? Quem deve ser o nosso exemplo e como deve ser o nosso comportamento? Como Jesus agiria? Como uma pessoa que vem e que está totalmente perdida e que precisa de direção. Você vai ficar dando sermão ou você vai chegar e falar, ir ao nível dela e mostrar o amor de Deus refletido em você, tá? Aí, na pergunta 8, aí depois, tá? Eu vou ler aqui. Esse texto aqui eu vou ter que ler porque é muito legal. E o Deus da esperança vos encha, esse é o versículo 13 do capítulo 15, vos encha de todo gozo e paz e no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você quer ser rico de esperança? Haja como Jesus agiu, tá bom? Aí, depois nós vamos vendo. Paulo promete visitar os romanos em sua viagem. Agora eu quero ver se vocês fizeram a lição de casa, tá? Versículo 22 e 24. Ele explica, né? Isso aqui agora é para testar mesmo, coisa de pré-escola, tá? Ele explica que ele está viajando e que ele vai visitar. Isso aqui já é o final da carta. Isso é uma carta, então a carta tem o começo, né, da saudação, e depois tem o finalmente. E aí Paulo fala o quê? Paulo promete visitar os romanos em sua viagem a qual país? Qual país que Paulo ia e que falou, eu vou visitar vocês quando eu for a Espanha, tá bom? Então tá aqui. Agora as perguntas são bem assim coloquiais. Você tem que ler o texto e você vai falar, mas por que eu vou aprender isso? Porque mais para frente nós vamos estudar as viagens de Paulo e vamos falar o que aconteceu em cada lugar. Então Paulo está prometendo que vai visitar os romanos quando ele for para a Espanha, tá? E aí nós vemos que as igrejas levantaram uma oferta para Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava com necessidades e ele fala no versículo de 25 a 28, ele relaciona que ele vai fazer, ele está contando aqui, depois no versículo 22, né? Pense fazê-lo quando eu for para a Espanha, espero que ver vocês de passagem, estarei convosco. Depois de haver primeiro desfrutado da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Aqui os santos é quem? Pedro, Paulo, João? Não. Aqui toda vez que a palavra fala dos santos, não são as pessoas que não têm pecado, são as pessoas separadas. Então Paulo fala aos santos da igreja de tal, aos santos, é o quê? Aos separados, as pessoas que estão que estão estudando, que são convertidos, esses são os santos. Santo que não é aquela imagem que a gente tem da pessoa que não peca, tá? Porque aprove a Macedônia e a Caia levantar coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém estava sofrendo problemas financeiros gravíssimos e as igrejas da Macedônia e da Acaia fizeram uma oferta e mandaram para eles. Por que isso aqui está escrito aqui? Ele está contando porque é uma carta. E por que eu estou falando isso hoje? Você sabe que existem irmãos nossos, né? Nós não conhecemos, sendo perseguidos na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte nem tem, né? E na China, meu pai era da missão Portas Abertas de mandar coisa para a China. Nós temos os países muçulmanos na África que estão dizimando cristãos, igrejas na China sendo arrebentadas. Então é o seguinte, o que nós estamos fazendo por esses irmãos? Ah, mas eu não posso mandar dinheiro, você pode orar por eles. Então, aqui, foi quando a igreja começou, então, é assim, é muito legal o que as igrejas faziam. As igrejas davam apoio, davam suporte. Então, é assim, de repente, eu sei que a Sayonara está com um grupo de mulheres lá, e ela está pregando evangelho para as mulheres dela lá. O que eu posso fazer?
O que que eu posso fazer? Ah, eu posso mandar um estudo. Não, eu posso orar. Não, elas estão precisando vão fazer um chá beneficente. Não, eu mando o chá. Você está entendendo? Apoiar as igrejas que estão fazendo. E igreja, gente, não é aquela construçãozinha com uma cruzinha em cima, não. A igreja é a Cleide na cidade dela, é a Ana no meio dela, é a Sayonara onde é que ela está, entendeu? Isso é que é igreja. Então, nós estamos fazendo o que em relação às igrejas, tá? E veja bem, não importa a denominação, não. Placa, se fosse bom, estava dentro da igreja. Tá para fora porque é ruim, tá? Então, nós estamos falando da igreja de Cristo, ok? E aí, depois, a pergunta 10. Qual o pedido de oração que Paulo... Olha que legal isso. Paulo faz um pedido de oração para a igreja dos Romanos, no trecho de 30 a 33. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Você anda orando por quem está pregando a palavra? Você anda dando suporte? Olha como isso é importante. Ele está pedindo oração, ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo cesta básica, ele não está pedindo nada. Ele está pedindo orações, tá? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele está indo fazer uma viagem para Jerusalém. As igrejas da Macedônia mandaram dinheiro, fizeram ofertas, e ele está pedindo para a igreja dos romanos, para a igreja dar suporte em oração pela vida dele, tá? A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença a alegria e podemos nos recriar. E o Deus de toda paz seja com todos nós. Então, quando você for sair, vamos supor aqui, hoje a Ana recebeu um convite que ela vai conversar com umas mulheres, umas amigas e tá, e ela sabe que tem alguém que vai precisar de alguma coisa. Ela entra no grupo e fala assim: gente, ora por mim, porque eu vou estar num momento difícil, eu quero transparecer a verdade de Cristo aqui. E todas nós vamos estar orando por isso, tá? Porque nós estamos enviando. Então, a Sayonara vai fazer um encontro de beleza, ela vai vender Mary Kay, tá? Ela não vai fazer nada, mas ela sabe que ali o território é perigoso, porque tem pessoas, então o que ela vai fazer? Orem por mim para que eu esteja firme, eu consiga ser exemplo e ser testemunho. E nós vamos estar fazendo isso. A Cleide vai passar as férias com a filha dela lá na praia de novo, botar aquelas fotos para a gente ficar morrendo de inveja, né? E ela vai lá e ela fala: eu sei que lá eu vou encontrar com uma situação e eu preciso testemunhar. Então ela fala e nós vamos estar enviando ela. Então, o que nós vamos fazer? Aqui Paulo está nos ensinando a fazer isso. E eu te pergunto, é muito fácil você sentar na sua casa, ficar só se alimentando, e deixa cada um. Deus não me chamou para ela pregar o evangelho para os africaninhos. Pois é, mas às vezes tem gente precisando do seu joelho hoje. Do seu joelho hoje. Nós vamos fazer o nosso próximo estudo, eu quero fazer sobre oração, jejum, oração, jejum e finanças, né? Eu quero entrar nessa área agora. Mas nós vamos ver o poder da oração. O poder da concordância, oração de concordância, e é o que Paulo está falando aqui, tá? Aí depois, a Cássia entra. Aí depois, no versículo na pergunta 11, diz o seguinte: que recomendação ele faz no verso 1 e o 2 do capítulo 16? Então vamos lá, no capítulo 16. Olha o que. Isso aí mesmo. É o pessoal que vai para a igreja e fica só engordando, tá? Tá, é isso aí. Me dá, sair da igreja, olha, me alimentem mais, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe a diferença entre reservatório, tá? E rio e canal? Você tem que ser um canal de bênção para espalhar para as pessoas, não pode ser um reservatório, tá? Vamos lá. Aí, o capítulo 16, vocês vão achar que é piada, mas olha só que louco, diz o seguinte, tá? O que recomendação ele faz no verso 1 e o 2 do capítulo 16? Recomendo-vos a vossa irmã Febe, Febe é o nome da mulher lá, tá? Que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Essa Febe, tá? Ele fala que cuidou dele, e ela se dedicava à igreja, e ele está pedindo, sabe, acolha ela, sabe, ajude ela no que ela precisar, e aqui ele não está falando de grana, não.
tá? Muitas vezes você está fazendo o seu trabalho, porque nós já vimos no estudo anterior que não existe trabalho mais ou menos importante. Então, aquele que está pregando o evangelho, que está lá no meio, na frente, ele tem o mesmo valor do que aquela que é a hospedeira, que está fazendo comida para dar para o povo depois do culto, entendeu? Então, de repente, essas pessoas são invisíveis, as pessoas não veem, não valorizam, e essas pessoas também precisam de suporte. Então, de repente, você chegar e falar, você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu carregue esse saco de batata para você? Entendeu? E é um exemplo banal, mas para a gente poder entender. Então, a recomendação que ele fala é o quê? Cuide daqueles que estão cuidando dos perseguidos. Tá? Vamos dar assessoria para aquele que está indo fazer aquilo que você não foi fazer. Tá? Pergunta 12. Aqui é legal. Relacione os amigos dele, escrito no trecho de 3 a 15 do capítulo 16. Você vai perguntar, por que a Kátia botou essa pergunta? Eu quero que vocês prestem atenção na resposta. Primeiro, a pergunta é para você relacionar os amigos que ele menciona aqui no capítulo 16, né? Priscila e Áquila. Sempre ele vai falar de Priscila antes de Áquila. Vocês já notaram isso? Numa sociedade arquimachista, por que ele fala isso? Priscila foi que discipulou ele, tá? Tudo que Paulo aprendeu foi, logo que se converteu, foi para a casa deles. Paulo era construtor de tendas e eles também eram. Então, eles trabalhavam juntos, construindo tendas, e Priscila que discipulou a Paulo. E ainda há uma teoria muito forte de que foi Priscila que escreveu a carta aos Hebreus, tá? Por quê? Pela colocação dela, e fala, não fala, porque numa sociedade machista, se fosse uma mulher, as pessoas não iam dar bola, mas tem muitos indícios de que foi ela que escreveu a carta aos Hebreus, pelo teor, pelo nível do grego, tá? Parece que foi. Mas foi ela que discipulou a Paulo. Então, ele fala assim, Priscila, que recebeu na casa. Aí depois vem, presta atenção nos nomes. Quem estiver querendo ter neném aí tem umas boas ideias interessantes. Epêneto, Maria, Andrônico, isso são as pessoas que conviviam com ele e que trabalhavam no ministério. Então, você presta atenção em todos os nomes aqui. Que ele está falando, ele está pedindo oração por todos esses nomes. São as pessoas envolvidas com a obra de Paulo, tá? Então, vamos lá. Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Ampliato, Urbano, Eustax, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narcísio, Trifene e Trifosa, acho que era irmã gêmea essas duas, né? Pérside, Rufo, Assíntrico, Hermes, Patrobas, não é Petrobras não, é o Patrobas, tá? Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olímpias, Ana, Sayonara, Cássia e Cleide. Tá vendo quanto nome? As pessoas envolvidas no ministério de Paulo até hoje. Então, aí a lista. Você já parou para pensar nisso? Que de repente Deus está dando a nossa oportunidade, a oportunidade de estudar a vida dele, as cartas dele, porque nós estamos escrevendo mais o último, eu creio que é o último evangelho, nós estamos escrevendo com as nossas vidas, nós estamos escrevendo um capítulo da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? De novo, eu falo toda vez. Seu nome, será que vai estar incluído lá quando ele pedir oração por alguém? Ele vai pegar e colocar nesse pacote aí os nossos nomes? E aí depois ele fala, no 16, 21 e 22, que saúda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípatro, esse é bom, né? Que eram os parentes dele. Aqui que fala do ósculo santo. Perdi, não, tá antes aqui. Bom, que ele fala que você tem que saudar a todos com o ósculo santo. Não, 16. O 16. Então, o que é o ósculo santo? O ósculo é beijo, tá? Então, ele fala, vocês podem... E veja bem, tem igreja que
que tem, porque cada vez que você entra lá tem que beijar, porque é o ósculo, né? Mas assim, é homem com mulher, então não é tão santo assim, né? Porque tem que separar, então é porque eles têm o risco de não ser tão santo. Mas aqui tá porque algumas culturas é uma demonstração de carinho, tá? Então pode beijar, por exemplo, outro dia meu marido estava falando, você sabe que na Argentina os homens se beijam. Você vê que na Rússia beija até de língua, né? Então o que é? Cumprimente as pessoas. Ele fala, cumprimente quem você com o ósculo santo, que era o beijo, tá? E aí, no final, aí no 16 de 21 a 22, ele fala que o Timóteo estava com eles, que era o cooperador, e o Tércio, que escreveu a epístola. Por quê? Vocês já têm que saber isso. Por que quem escreveu não foi Paulo? Paulo tinha problema de visão. Vocês lembram que a vista dele foi queimada quando ele teve o encontro com Cristo? Então, você pode ver, ele raramente escreve, ele assina. Algumas ele assina, tá? E aqui quem escreveu foi o Tércio que escreveu. E no final, ele põe assim, no 25. A pergunta 16 é: quem é exaltado no final dessa carta? Paulo usou 16 capítulos, escrevendo uma carta para a igreja dos Romanos, e no final ele fala das lutas dele, e ele faz o final da carta. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério dado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. A Deus, o único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Então, isso quer dizer o quê? Quem que é glorificado com as suas atitudes? Mas sabe a irmã Cleide? A irmã Cleide é ótima. Pensa numa mulher de Deus. Aí ela vai pregar lá na igreja da Cássia, e a igreja da Cássia põe uma faixa assim: culto imperdível. Não percam a fabulosa, poderosa, consagrada Cleide Rogério, né? Quem que está sendo enaltecido nisso aí? Cleide, é os popstar gospel, tá? Quem que está sendo enaltecido com a sua vida? Tá? Não, eu estudo, eu me esforço, ok, você estuda, você se esforça para enaltecer o nome de quem? É o nome do Senhor, porque nós não somos nada. Mesmo que nós estejamos fazendo parte de um exército, nós estamos crescendo, nós estamos trabalhando, o nome do Senhor é que tem que ser exaltado para todo e todo sempre. Amém? Vamos lá.